Céu, você que está aí, eu sou Gabriel Ferreira e hoje vamos reagir a um vídeo de um cara diferente, que ganha um salário estratosférico sendo CLT, que é muito difícil hoje em dia ver isso, então vamos lá curtir esse vídeo. O título dele é Eu ganho 18.333,33 como CLT aos 24 anos, então vamos reagir a ele. Ele foi muito específico nesses detalhes de salário. Eu gosto de pessoas que são meio detalhistas, porque assim dá pra saber se a pessoa tá mentindo ou não, e parece que não tá, né? Trabalhando como CLT no padrão comum, eu cheguei no salário de R$18 mil aos 24 anos de idade. E hoje eu vou abrir para vocês totalmente aí a minha carteira de trabalho. Vou mostrar todos os meus contratos que eu tive até hoje, nesses 7 anos de experiência. Primeiramente, já vou começar comentando que eu não sabia que dava pra ver a carteira de trabalho assim. Tá mexendo por onde? Pelo PC, velho. Olha o que ele... Pera aí. Eu tô ligado, tanto que o cara sabe fazer o processo de entrar na carteira de trabalho digital através do computador, mas eu não prestei atenção numa coisa importante. Olha os salários dele, tipo, foi de 7 mil... trabalhar na C6 Bank, é grande a C6 Bank, né, então é importante isso. Boticário também trabalhou no iFood, Revolut, engenheiro de software júnior, engenheiro de software engineer, engenheiro de developer, que é desenvolvedor, e senior tech lead. Trabalhando para outras empresas. Vou mostrar todas as datas e as evoluções salariais que eu tive e como eu fiz para conseguir tudo isso. Bom, na verdade faz um mês que eu me demiti, mas isso não vem ao caso. Mas se você ficar até o final do vídeo, eu vou falar mais sobre isso. Eu não sei você, mas eu já quero agredi-lo, porque tipo assim... menos de 30% da população ganha 3 mil reais, certo? O cara tá ganhando 18.333,33 centavos e pediu pra sair. Sei não. Vamos curtir. E também vou te contar como que eu fiz para conseguir todos esses aumentos salariais e essas boas oportunidades da minha carreira. Bom, então aqui tá a minha carteira de trabalho para vocês. Eu realmente estou mostrando aqui a tela do meu computador, estou gravando aqui a minha carteira de trabalho online. Mas como vocês podem ver, eu censurei algumas informações aqui, obviamente, que eu não vou ficar mostrando meu documento, essas coisas, nem algumas informações das empresas. Mas, ó, deu pra perceber que ele modificou algumas informações, aí beleza, ele entrou no HTML, porque ele é desenvolvedor, entrou no HTML lá, isso aqui é básico, não precisa ser o expert, só abriu o F12 e trocou as informações. Mas o que me diz que ele não trocou as informações do salário? Ele vai atualizar a tela? Não vai. Mas vamos continuar, porque o setup dele tá dizendo muito que ele ganha esse valor. Mas tá aqui para vocês, eu vou mostrar tudo para vocês como foi a minha evolução. Então, como vocês podem ver, eu passei por 4 contratos de trabalho até hoje. O primeiro deles foi no C6 Bank, depois no Boticário, depois no iFood e depois na Revolut, que é... Eu só não entendi uma coisa. Ó, ele primeiro C6 Bank, beleza. Ele trabalhou, ganhou 7.641, tá aí tudo bem. Como um sênior, que eu acho que tá ganhando um pouco como um sênior, mas beleza. Esse pessoal de TI ganha muito, gente, só pra alinhar a expectativa. Boticário, beleza, ele era developer o nível 3, então ele era um N3, que é um nível técnico. O iFood, ele era software engineer e 13 de A, eu acho, não entendi muito bem. 13 mil, beleza. Mas o Revolut, ele era engenheiro de software júnior e ele ganhava 18 mil. Eu não entendi. Ele saiu do sênior e foi pro júnior e tá ganhando 18 mil. É uma empresa, é a maior fintech da Europa. Então aqui ele mostra o meu cargo, né, que eu passei. Como vocês podem ver, eu sempre fui aqui engenheiro de software, né, só que são vários nomes diferentes para a mesma coisa, que é ser programador, basicamente. Então, aqui o meu cargo mais antigo está como Senior Tech Analyst, né? Analista de tecnologia sênior, mas é porque o meu último cargo nessa empresa foi esse Senior Tech Analyst, né? Mas o meu primeiro cargo foi outro e vocês já vão ver. E como vocês podem ver, o meu salário subiu bastante e bem rápido, né? Aqui logo no meu primeiro emprego tá 7 mil reais, mas tá errado, né? Isso aqui é o último salário ou a média, alguma coisa assim. Mas então, para vocês entenderem isso, vamos ver os detalhes de cada posição. Então, começando pela minha posição aqui no C6 Bank.
Mas deu pra ver ali a foto dele de antigamente, que ele tava bem novinho, começou cedo. Então aqui tem todas as informações do meu contrato com o C6 Bank, todas as datas do que aconteceu. Então como vocês podem ver, eu fui admitido, né? Fui contratado no dia 6/7 de 2020. E por quê, né? Normalmente eu falo aqui nesse canal que eu comecei a trabalhar no início de 2019, mas isso foi porque no início de 2019 eu estava começando o meu estágio nessa mesma empresa que é o C6 Bank. Mas o estágio não fica registrado na carteira de trabalho, então eu não tenho essas informações aqui, infelizmente. Então deu pra perceber que ele começou de estagiário e foi escalando. Então, tipo, quando você começa esse estágio, a melhor parte de entrar no universo TI, o pessoal fica reclamando de faculdade. Ah, não precisa fazer faculdade pra entrar no universo TI. Verdade, não precisa. Porém, eu falo porque eu sou da área de tecnologia. Porém, é importante você saber que se você quer um cargo e você não tem indicação, literalmente nem QI, nem QA, nem quem indica o QI necessário para entrar, é bom você fazer a faculdade. Não porque você não tem conhecimento, você não sabe desenvolver. Tem vezes que você sabe mais que muito cara que tem faculdade, porém, o pessoal só vai colocar você se você tiver quem indica ou muito conhecimento. E é difícil pegar alguém que não tem faculdade só por, não tenho conhecimento, entendeu? Mesmo com um portfólio é muito difícil. Então, primeira parte para entrar nesse universo é ou ter alguém que indica você, ou fazer uma faculdade e ser estagiário. Seja estagiário. Conta muito. Anos de experiência conta muito. Mais que faculdade. No começo, para você entrar, é a faculdade que conta. Mas depois é anos de experiência em nome da empresa que conta muito. Tipo, ele já teve grandes nomes aí, pelo visto. Mas, para quem quer saber, o meu estágio, eu tinha um salário de R$ 2.000 e eu era estagiário de análise de dados. E bom, depois de 1 ano e meio como estagiário, ganhando R$ 2.000 de salário, mais benefícios, então ganhava mais uns R$ 1.000 de VR, mais tinha seguro, tinha um monte de coisa. Então era bem premium, né, o meu estágio. Então foi bem legal essa oportunidade que eu tive. Eu consegui essa oportunidade através de uma parceria da faculdade que eu fazia. Então foi bem legal isso. Mas aí em 2020, no meio do ano, eu fui efetivado e me tornei analista júnior de dados, como vocês podem ver aqui. E com isso, meu salário foi de R$ 2.000 para 4.087 por mês. Bom, e aí do meio de 2020, eu continuei aqui como analista júnior de dados. Aqui já era começo de 2021, o meu salário subiu um pouco por causa de reajuste, né? Foi para 4.100. E aqui no mês de maio, eu finalmente não, né? Foi bem rápido. Eu fui promovido para analista pleno de dados. Então, aí eu já era pleno só com mais ou menos um ano aí de carreira, alguma coisa assim, menos, né? Alguns meses. E como pleno, lá em 2021, meu salário estava como R$ 6.000 por mês. E logo ele foi reajustado aqui para 6.600, ou fui promovido. Foi 2 anos, não foi? Entrou em 2020, depois 2022 ele subiu ao pleno, não foi isso? Ah não, 2021. De 2021 a 2022, isso mesmo. Eu não sei, não lembro pra falar a verdade. E como que eu subi tão rápido aqui, né, de estagiário pra júnior pra pleno? Bom, eu era bem proativo aqui, eu era aquele maluco que trabalhava muito mesmo aqui nessa empresa. Então eu lembro que eu trabalhava escondido, quando não podia, né? Porque estagiário só pode trabalhar 6 horas por dia, né? Mas eu trabalhava aí, ficava tentando, em casa, né? Ficava tentando pensar as coisas, adiantar as coisas na folha de papel, assim, o que dava, eu ficava tentando adiantar pra entregar cada vez mais, né? Estagiário é maldito, né? Fica tentando trabalhar muito e aí depois o sênior, o pleno lá, cansadão, tem que ficar aguentando o estagiário que é super motivado, né? Mas aí isso resultou em Realmente, isso acontece muito. uma carreira rápida pra mim, né? Então eu lembro que até na época que eu era estagiário ainda, eu recebi um reconhecimento da empresa. Então até vou mostrar aqui pra vocês. Então na época que eu era estagiário, eu até recebi aqui esse reconhecimento aqui da minha empresa. Eu fui o funcionário de destaque da minha equipe. Vamos fazer o quê? Vamos buscar ele no LinkedIn agora. Vamos ver aqui, vamos avaliar para ver se ele está falando a verdade. Eu não sigo ninguém, eu só conecto. Enviar sem nota. Sem nota, isso aí. Realmente, ó. Brabo, brabão. Parabéns. Ó. Exatamente o que ele colocou lá. Parabéns. E isso não era só entre os estagiários, né? Entre qualquer pessoa da equipe lá, minha equipe inteira de dados na época, eu fui reconhecido como um funcionário de destaque, né? Então é por isso que eu consegui crescer tão rápido aqui na minha carreira, no início da minha carreira. Então, E logo mais... ele falou assim, é de dados, ele é DBA.
época, eu fui reconhecido como um funcionário de destaque, né? Então é por isso que eu consegui crescer tão rápido aqui na minha carreira, no início da minha carreira. E logo mais aqui em 2022 eu já estava recebendo R$ 7.000 por mês. Tirei algumas férias aí remuneradas bem gostosas, né? E o meu salário foi para 7.600 aqui na época que estava indo para o final do meu contrato. E aqui o meu cargo já era Senior Tech Analyst, mas eu não era sênior, tá? Isso aqui era só o nome que tinha lá dentro da empresa, mas isso aqui era um cargo de pleno, na verdade. Era um quase sênior, né? Mas eu tinha bem pouco tempo de experiência, né? E já estavam me chamando de sênior aí, mais ou menos, né? Isso aí é bem legal, bem difícil de você lidar também, porque eu tinha bastante insegurança nessa época, mesmo tendo um cargo bom aí, tendo bastante responsabilidade, fazendo bastante coisa na empresa. E aí, Isso aqui é normal da nossa geração. Eu trabalho em uma outra empresa também na área de tecnologia, eu fico sempre me sabotando, falando, putz, eu não sei de nada, sou idiota. Sou idiota. Todo mundo. É normal da nossa geração se julgar assim, e também eu acho da área de TI. Que a gente tem aquela síndrome do impostor mesmo, que fica entrando na cabeça e a gente fica bugado. Eu só quero saber por que ele largou esse trabalho que pagava tão bem, entendeu? Tipo, essa aqui é a primeira empresa que ele trabalhou, foi o C6 Bank. O cara já começou na lua já. o que aconteceu, né? 6/2/2023, se você pesquisar no Google aí, talvez apareça essa informação, não sei dizer, mas esse dia aí teve um layoff, uma demissão em massa do CC. Vamos ver. Vamos ler aqui junto. C6 Bank se junta à onda de demissão e promove cortes na equipe. Faz muito sentido. C6 Bank e, obviamente, como vocês podem ver aqui, eu saí nesse layoff, fui demitido da empresa. Bom, essa demissão foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo na minha vida profissional, porque, primeira coisa, eu ganhei uma bolada de dinheiro aí de uma vez, né, por causa da rescisão e das multas contratuais que eu recebi. E depois disso, logo na mesma semana aí que eu fui demitido, eu já consegui outro emprego através de indicações de um rapaz que trabalhava comigo aqui no C6 Bank. E aí eu fui contratado aqui nessa empresa que foi o Grupo Boticário. E quando eu fui contratado aqui, eu entrei como Developer 3 aqui, que é o cargo lá, o nome do cargo lá dentro, mas isso significa que eu era sênior, então finalmente eu tinha oficialmente o cargo de sênior. E só voltando aqui para vocês verem, essa aqui foi a minha evolução salarial aqui do C6 Bank, né? Comecei aqui em 4.000, fui para 6.000, subi para 7.000 e acabou aqui quase no 8.000, né? E aí, quando eu entrei no Grupo Boticário, eu entrei já com um salário de R$ 10.000 por mês. Então, O cara entrou com um salário de 10 mil redondo, velho. Que top. O cara já entrou como sênior ganhando 10 mil. recebi um aumento de R$ 2.000 na minha demissão, além de todas as multas contratuais, que é uma bolada. Eu recebi aí, eu vou falar para vocês, recebi uns... não lembro, na verdade, uns 40, 50 mil reais tudo de uma vez. E aí teve aqui uns... Pensa, você tem quanto? Ele tinha 19 anos. Você recebe 40 mil reais. O cara comprou um carro. Se ele foi cabeça, ele investiu o dinheiro, que é o que eu falo nesse canal. Se você é cabeça, você investe o dinheiro. E gasta uma outra parte com você, né? Não vai investir tudo também, né? uns ajustes de salário logo perto do início do contrato. Tirei as minhas férias, tive um aumento para R$ 11.000. O pessoal teve uma chamada lá no final do ano, falaram: você tá indo bem, né? Tá performando bem, vamos te dar um aumento. E o meu salário subiu para R$ 11.000, aí fiquei bem feliz. Bom, eu esqueci de falar antes, mas aqui no C6 Bank eu trabalhava na área de investimentos, então isso quando eu era aqui desenvolvedor, né? Senior Tech Analyst, Tech Engineer. Eu trabalhava na área de investimentos, então eu criava aí, programava mesmo os gráficos de investimentos, de aplicações que você fazia lá no aplicativo do banco. Se aquilo ali estava funcionando, é minha culpa. Se não estava funcionando lá no aplicativo do C6 Bank os investimentos, também era minha culpa, beleza? Então foi uma área aí que eu gostei bastante de trabalhar, e eu também trabalhava com uma equipe muito boa e muito legal, porque a gente criava muitos serviços do zero, já que o banco estava aí no seu início da sua existência, né? C6 Bank me contrata. Eu faço propaganda de vocês o tempo todo aqui. Faço propaganda do seu cartão. Tenho todos os cartões de vocês. Tô há 1.000 anos tentando entrar na empresa de vocês, me contrata. É isso, depois do merchan, agora vou continuar. Porque eu entrei no C6 Bank, o banco ainda nem existia, né? Nem se chamava C6 Bank direito.
Então eu pude criar bastante serviços do zero aqui. Foi bem legal essa experiência que eu tive no C6 Bank. Eu tenho bastante gratidão tanto ao trabalho que eu tive aqui, as coisas que eu trabalhei e a equipe que eu tive. Já aqui no Grupo Boticário foi uma estadia um pouco mais rápida do que o C6 Bank. Eu fiquei de 2023 a final de 2024, então eu fiquei mais ou menos aí 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Mas aqui no Grupo Boticário também eu tive uma equipe muito legal, cara, que eu tenho muito carinho até hoje. E o meu trabalho no Grupo Boticário também era muito legal, cara. Foi uma empresa bem gostosa de trabalhar. Eles tinham políticas de bem-estar do funcionário bem legais, por exemplo. Eu lembro que quando você tem um filho, né, e você tem aquele auxílio, ficar um tempo sem trabalhar, mais remunerado, era bem longo, então era bem legal aí, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu tava indo atrás de uma promoção para especialista nessa época, eu já tava querendo bastante chegar nisso. E aqui nessa empresa eu trabalhava na área de logística de entrega de pedidos. Então, ainda era programador, eu era desenvolvedor back-end, mas eu trabalhava, não era mais na área de investimentos como era no C6 Bank, aqui era logística de pedidos. Então, quando tinha entregas aí no Brasil, o meu time que cuidava de fazer isso funcionar. E agora eu vou falar uma coisa bem interessante que aconteceu comigo nessa época. Aqui, quando eu estava trabalhando no Grupo Boticário, eu já estava aí como sênior, já estava buscando minha posição como especialista e eu estava me sentindo bem pronto para chegar para um próximo nível. E qual era esse próximo nível? Eu queria conseguir um Quer ser tech lead. emprego no exterior, né? Errei. O cara quer ganhar em dólar. Ah, então faz sentido se ele falar que esses 18 mil aí foi em dólar, né? E ele corrigiu. Ele corrigiu não, ele mudou de dólar para real, aí faz sentido. Ganhar em dólar, que é uma coisa que muita gente busca quando você trabalha como programador. E aí o que eu fiz nessa época? Eu comecei a comprar um monte de curso, comecei a fazer mentorias, comecei a estudar por vídeo no YouTube, comecei a entender o que eu precisava fazer para conseguir um emprego melhor, para conseguir esse emprego no exterior ganhando em dólar. E aí a minha meta era conseguir um emprego ganhando 30 mil reais, né? Isso que eu queria conseguir, por exemplo, no ano de 2025. Então, no C6 Bank foi uma empresa que eu entrei através da indicação da faculdade. No Grupo Boticário eu entrei através da indicação de um amigo meu que trabalhou junto comigo, né, um colega. Agora, para minha próxima colocação, né, meu próximo emprego, eu queria muito conseguir uma empresa que realmente, sabe, pagasse um salário bom e que eu desejasse muito trabalhar nela. Então, para isso, eu saí comprando curso, estudando bastante. Então, nessa época, minha cabeça mudou muito. Gente, eu tenho ansiedade. Então, eu vou pular aqui o vídeo dele para saber quando ele começou a ganhar uns... E aí, depois de alguns meses aqui trabalhando pro iFood, né, em março de 2025, foi quando eu pedi demissão de novo, agora me demitindo do iFood. Eu saí também, de uma equipe muito legal que eu gostei muito de trabalhar junto. E eu fui finalmente 8 mil reais. Eu entrei na Revolut, mas é uma empresa baseada na Europa, então os salários são de nível europeu, né, ou quase isso pelo menos. Porque o que aconteceu? Eu entrei na Revolut como júnior, como vocês podem ver aqui, ó, engenheiro de software júnior, então eu era sênior já há alguns anos, mas eu entrei com esse cargo bem mais baixo, mas com um salário bem mais alto, ganhando 18 mil reais por mês. E aqui é o salário do título do vídeo aí, né? Como eu finalmente consegui chegar nesse salário aqui, que é bem alto para a maioria das pessoas, mas eu tava como desenvolvedor júnior, o que dava bastante capacidade de eu ser promovido na empresa e pegar salários bem maiores. Porque quando eu estava fazendo a entrevista de emprego para essa empresa, eu estava fazendo para o cargo de pleno, na verdade, e para esse cargo de pleno, o meu salário era de 27 mil reais que eles estavam me oferecendo. E aí, trabalhando aqui para a Revolut, eu finalmente realizei o meu sonho, que era de trabalhar para uma empresa do exterior, nesse caso aqui para a Europa. Bom, aqui... Peraí que eu vou buscar essa empresa. Basicamente tem vagas para o owner. Então, gente... Desse vídeo foi por aqui. Se você está vendo esse vídeo pelo corte, já deixa o seu like aqui. E se eu não voltar a fazer vídeos é porque eu fui contratado pela Revolut e vamos ver, vamos tentar, né? Se é Revolut quiser me contratar, me contrate. Eu estou aí para isso. E se você está vendo esse vídeo pelo corte, obrigado por ter ficado aqui. Deixa o seu like aqui embaixo, curta e se inscreve para mais conteúdos como esse. Valeu, falou, fui!